amigos, mais um boletim na área para a gente repercutir aqui a situação do Vasco, e tem contornos de alta tensão na busca pelo acesso. Acesso esse que estava nas mãos, bastava uma vitória em casa diante do Sampaio Corrêa para sacramentar de vez a volta à Série A. Mas quis o destino que o time perdesse a invencibilidade em São Januário justamente quando não podia perder. Antes de mais nada, aquela moral nesse trabalho, é só curtida nesse vídeo aí embaixo, compartilhe esse conteúdo com a sua galera e vamos juntos nessa ampliar o alcance do Detetive Vascaínos nesta plataforma. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou trazer detalhes do ambiente do Vasco para esse jogo decisivo contra o Ituano no próximo domingo, que está sendo feito para recuperar a autoestima abalada dos jogadores, as projeções em termos de acesso, destacar também o próprio time paulista. Depois de conquistar simbolicamente o título do retorno, no Ituano, o objetivo é fazer história diante do Vasco, para o clube figurar pela primeira vez numa Série A do Brasileirão. Vamos ouvir aqui o técnico da equipe, o Carlos Pimentel, sobre essa batalha que está se desenhando pela frente em Itu. Portanto, vem comigo nessa e fique ligadinho até o final para você ficar por dentro de tudo. Seguimos! Depois do vexame diante do Sampaio Corrêa na última quinta-feira, o Vasco cruzou os dedos, ligou bastante o secador para o Londrina despachar o Ituano a fim de jogar a última rodada já praticamente classificado. Mas isso não foi possível, né? A vitória do Ituano se confirmou diante do Londrina por 2-0 e isso fez jogar uma ducha de água bem gelada na cabeça de todos de dentro do clube. Os torcedores, então, nem se fala, né? Esses estão machucados por tudo que vem acontecendo no clube nos últimos tempos. E o fato de deixar um acesso praticamente pavimentado e encaminhado, que tinha tudo para acontecer antes, para a última rodada, e com todo esse ar de final, já que o adversário depende também de si, foi a gota d'água para o clima azedar de vez. No clube o silêncio impera, o trabalho é de mobilização em prol do acesso. Era nítido após o gol da vitória do Sampaio e ao fim do jogo, o semblante de tensão no ar, né, e de preocupação com o que poderia estar por vir. Alguns jogadores, como o Gabriel Peck, por exemplo, chorando e com ar de desespero. Enfim, o psicológico do time ficou bastante abalado, né? Pois a equipe tinha o acesso nas mãos e não havia a menor necessidade de levar a decisão para a última rodada, e ainda mais fora de casa, onde o retrospecto do time não é nada animador. E é nesse clima de incertezas que o Vasco iniciou a preparação para essa final, né? Após ser bastante criticado pelas inovações numa partida decisiva, como por exemplo com a colocação do Palácio como volante no lugar do Yuri, a tendência é que o técnico Jorginho volte à formação que estava dando mais solidez ao meio campo. Até porque o Vasco terá uma semana pela frente até o jogo contra o Ituano. Tempo suficiente de jogadores como Yuri, que não estavam 100%, de se recuperarem. Porém, uma ausência é certa no time titular. A do lateral esquerdo, o Edmar, que tomou seu terceiro cartão amarelo diante do Sampaio Corrêa. O substituto imediato é o Paulo Victor. No banco, o time também tem um desfalque. O zagueiro Quinteiro, amarelado por reclamação da última partida, também ficará ausente. A ver se o Jorginho vai jogar com o regulamento embaixo do braço, já que o Vasco depende apenas do empate. Com isso, botar uma equipe mais reforçada na defesa, ou isso não terá interferência e irá com a mesma formação que vem adotando antes. Ainda é cedo para qualquer cogitação, né? Mas fato é que a pressão é tamanha e o objetivo número 1 dentro do Vasco é de recuperar o mental do grupo e ir para Itu com a retomada da confiança. Afinal, o Vasco é o Vasco. E isso que tem que prevalecer nesse duelo. Bom, no Ituano o clima é claro, totalmente o inverso, né, em que pesa a necessidade da vitória para o time ir para a Série A. Mas a ascensão da equipe nesse retorno, onde conquistou o título simbólico, é a alavanca do seu técnico, Carlos Pimentel, que pretende fazer com que a confiança esteja em seu nível pleno. O Ituano tem feito partidas muito consistentes, e o próprio garoto, o Vinícius, né, ex-Vasco, que foi emprestado para lá, vem sendo peça importante nesses últimos jogos. E deve ser desfalque para essa partida, pois há um acordo contratual que caso o Ituano queira colocá-lo em campo contra o seu ex-clube, teria que desembolsar uma multa salgada de cerca de R$1 milhão. Creio que o Ituano não pretenda pagar essa multa, né? E lembrando que seria mais um problema para o time de Itu, já que havia perdido antes o Brenner, que era o atacante titular por conta de uma lesão grave. De qualquer forma, no Ituano só se fala no jogo da vida deles, que é esse contra o Vasco. Após a partida contra o Londrina, o técnico Carlos Pimentel exaltou o trabalho que vem sendo feito e pregou otimismo do confronto com o Vasco, apesar de reconhecer o favoritismo do time carioca. Veja aí as palavras do treinador. Primeiro, a gente nunca deixou de acreditar. E nós sempre falamos para eles, desde que aqui assumimos
que foi exatamente no jogo contra o Londrina no primeiro turno, lá no Novelli Júnior, de que o Ituano era o improvável. É evidente. Só que o improvável não significa que é impossível. E a cada etapa nós construímos. A primeira etapa era fugir do rebaixamento e fazer 44 pontos, 11 vitórias. Fizemos. A segunda etapa era ser o melhor paulista do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Fomos. A terceira etapa era ser o campeão do retorno. Também fomos hoje. É simbólico, mas é gratificante. A quarta etapa é o sonho. É a final. Nós temos uma final. Quem disse que campeonato de ponto corrida não tem final? Tem. O Vasco é grande. O Vasco é o grande. Não tenha dúvida disso. Só que aqui eu olho para o meu torcedor e eu conclamo o meu torcedor. A gente tem que lotar o Novelli Júnior. Porque o hino do Ituano já fala que é um gigante guerreiro quando ele tem o apoio da sua torcida. Então agora é hora da gente encher o Novelli Júnior e nivelar a força. Um grande com um gigante. Eu retornei do Japão para o Ituano em 2019. O Ituano era um time sem divisão. O Ituano era um time que estava jogando a Copinha Paulista do interior de São Paulo. Voltei na figura do preparador físico. Em 2019 nós conseguimos o acesso da D para C. Em 2021, como auxiliar técnico, nós conseguimos o acesso, eu falo bem nós, né? Da C para B. E em 22 como treinador, com a oportunidade, a chance e o desafio de conseguir o acesso para a instância máxima do futebol. Bom, em relação aos cenários de acesso, galera, sobre o Vasco é muito claro, a matemática ainda joga a favor do clube. Um simples empate, o Vasco vai para a Série A. E pasmem, até com uma derrota, ainda há essa possibilidade do time retornar à elite. Nesse caso, teria que torcer contra o Bahia, que hoje tem os mesmos 59 pontos, como vocês podem ver aí, e que pega o CRB em Maceió. Para isso acontecer, o Bahia precisaria perder por uma quantidade de gols que tirasse essa diferença, que hoje é de 2 de saldo. Por exemplo, se o Vasco perder para o Ituano por 1 gol de diferença, o Bahia precisaria ser derrotado por 3 gols de diferença. Assim, o saldo ficaria empatado, mas o Cruz Maltino terminaria na frente pelo número de gols marcados, 47 contra 41 do Bahia. Aí você pergunta, mas e o Sport? Ele também poderia chegar aos mesmos 59 pontos. Sim, mas a tarefa do Sport é árdua. Além de precisar vencer fora o Vila Nova, o saldo de gols é de apenas 6. São 5 de diferença para o Vasco e 7 para o Bahia. Teria que vencer aplicando uma goleada no time goiano e de quebra torcer por seus adversários perderem também com um número expressivo de gols. Enfim, uma combinação possível, mas remota. Resumo da ópera, meus amigos. Bahia e Vasco têm acesso nas palmas das mãos, mas precisariam voltar a fazer o que não vem fazendo. Jogar bem, mostrar autoridade em campo, principalmente fora de casa. Seria uma vergonha para ambas as equipes, depois de praticamente pavimentarem o acesso, ficarem com uma gordura gigante, deixarem na última rodada a Série A escapar. E você? Passada essa melancolia do pós-jogo, como anda seu astral em relação ao Vasco? Confiante, resignado ou descrente? Opine e participe aí com o seu comentário. Antes da gente encerrar esse informativo de hoje, vou falar sobre uma possibilidade de acesso do Vasco acontecer antes do jogo contra o Ituano. Mas aí seria através de uma decisão do STJD no caso daquele jogo contra o Sport, tá lembrado? Pois é, esse julgamento está marcado para a próxima quinta-feira, no dia 3. O Vasco está em silêncio, mas nos bastidores já mobilizou o departamento jurídico da SAF para agir como parte interessada do processo contra o Sport, referente à partida suspensa na Ilha do Retiro por falta de segurança. Lembrando que foi aplicado ao Sport o artigo 205, né? Foi um dos artigos que aplicaram ao Sport, e que determina que o considerado culpado pela suspensão de uma partida deve perder os pontos do jogo. Neste caso, o Vasco somaria mais 2, além do ponto que já somou pelo empate em 1-1. Esses pontos derivados da punição ao Sport seriam suficientes para o Vasco não depender de resultados na última rodada da Série B. Por isso, ainda vai render muito pano para a manga. Na sexta-feira passada, o Ceará, inclusive, foi julgado por esse mesmo problema ocorrido no Castelão na partida contra o Cuiabá. Porém, por 3-2, uma votação apertada, diga-se de passagem, o clube foi absolvido em relação a esse artigo. Mas um dos auditores que votou pela absolvição destacou que se a invasão de campo por parte dos torcedores do Ceará
o que ocasionou a confusão e o encerramento precoce da partida, tivesse ocorrido depois de um gol do Cuiabá e não do time cearense, ele teria votado pela aplicação do artigo 205. E no caso do Vasco, a invasão do gramado na Ilha do Retiro, com direito a bombeiros sendo agredidos por torcedores do Sport, aconteceu depois de um gol marcado pelo Gigante da Colina, né? Em que pese o Sport alegar que os atletas do Vasco, o Raniel e o Luiz Henrique, principalmente, incitaram a torcida, né? Enfim, cabeça de juiz a gente não sabe o que vai acontecer, mas fato é que a possibilidade existe, em que pese a turma jurídica do STJD que vai participar dessa votação do Sport seja diferente da turma que votou no julgamento do Ceará. Lembrando que há algumas semanas atrás eu trouxe aqui um advogado especializado em direito desportivo, e na visão dele o Sport teria que perder os pontos e esses irem para o Vasco. Se você não viu, o card está passando aqui em cima, hein? Vê lá, assiste que você vai compreender tudinho. Bom, galera, por hoje é só. Encerro esse informativo por aqui. Amanhã a semana vai começar e a gente espera aí que o Vasco dê essa volta por cima aí na Série B e que consiga, né, concluir essa volta à elite. Ninguém aguenta mais essa Série B. E seria como eu falei anteriormente, seria um grande vexame se o Vasco deixar escapar esse acesso. Bom, muito obrigado pela sua audiência, um prazer estar aqui com vocês e eu volto em breve. Um grande abraço e até a próxima.